Abra sua Bíblia em primeiro livro de Reis, capítulo 18. Primeiro livro de Reis, capítulo 18, no versículo 23. Primeiro livro de Reis, capítulo 18. Vamos ler o 22. Todos na paz? Primeiro livro de Reis, capítulo 18, verso 22. Diz assim: Então disse Elias ao povo: Só eu fiquei por profeta do Senhor, e os profetas de Baal são 450 homens. Deem-se-nos, pois, 2 bezerros, e eles escolham para si um dos bezerros e o dividam em pedaços, e o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo, e eu prepararei o outro bezerro, e o porei sobre a lenha, e não lhe meterei fogo. Então invocai o nome do vosso Deus, e eu invocarei o nome do Senhor. E há de ser que o Deus que responder por fogo, esse será Deus. E todo o povo respondeu e disse: É boa esta palavra. E disse Elias aos profetas de Baal: Escolhei para vós um dos bezerros, e preparai o primeiro, porque sois muitos, e invocai o nome do vosso Deus, e não lhe metais fogo. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam, e invocaram o nome de Baal, desde a manhã até o meio-dia, dizendo: Ah, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz, nem quem respondesse, e saltaram sobre o altar que se tinha feito. E sucedeu que ao meio-dia, Elias zombava deles e dizia: Clamai em alta voz, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intente alguma viagem, porventura dorme, despertará. E eles clamavam a grandes vozes, e se retalhavam com facas e com lancetas, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si. Eu tenho aqui, nós temos, inúmeras coisas que a Bíblia Sagrada nos relata: fé, certeza, ousadia, da parte do Elias, crença, confiança, acreditar em Deus, estar firme em Deus, confiar que Deus é o único, que Deus vai responder. O Elias demonstrou tudo isso. Olha, está aqui o meu, está aqui o de vocês. O Deus que responder por fogo, esse é Deus. Opa, isso é bom. O Elias disse: agora vocês façam o clamor de vocês. Quando eles estavam clamando e nada acontecia, o Elias, com toda a certeza, com toda a crença de que o seu Deus era o único Deus, e de que Deus era com ele, de que Deus responderia, e Baal não responderia, o Elias foi lá até para zombar. Fazer pouco caso, é confiar muito em Deus, é acreditar que Deus vai lhe atender, que você tem alguma coisa com Deus. Perdão, quando você faz uma coisa como a do Elias, você está confiante, você está certo de que Deus está com você, de que aquilo que você está fazendo vai dar certo, a resposta é certa. Veja só aonde eu vou entrar. Eu tenho de lhe fazer uma pergunta. Eu ouvi o pastor Jaime pregar algo e me chamou a atenção. Quantos de vocês aqui têm vivido a tristeza? Talvez até agora você está triste, veio para a igreja triste.
mas tem vivido uns dias de tristeza na sua vida. Alguém tem vivido tristeza aqui? 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 pessoas. A tristeza, ela é uma semente, mas tão diabólica, tão satânica, que o diabo sabe o que faz. Mas são poucas as pessoas que percebem esse jeito do diabo trabalhar, com a tristeza. A tristeza, ela chega a causar câncer, destruição. A tristeza, ela é capaz de fazer você se afastar de Deus, de tudo e de todos. A tristeza faz a gente esquecer das nossas vitórias, das nossas bênçãos, dos milagres, dos sucessos. A tristeza. Eu estou lendo aqui o capítulo 18 e mostrando para vocês que o Elias, em uma maior crença total, confiança em Deus, ele diz aos Baalins: olha, pode ser que o Deus de vocês esteja viajando, dormindo. Elias, não zomba, hein? Elias, não brinca, hein? Você não pode ficar mexendo com os outros, assim, com a fé dos outros, não. Que nada. O único Deus que tem aqui é o meu. Os outros é tudo palhaçada, tudo balela, tudo criança. Isso é brincadeirazinha de corda. Não existe. Só existe um Deus. Ó, Elias, cuidado, hein? Pode ser que Baal atenda aí e você quebre a cara. Não vou quebrar a cara, tenho certeza. Deus está comigo, tenho certeza que Deus vai me atender. Isso é tudo palhaçada, isso é embaixo de pedra, pau. Isso aí não existe. Você confia muito em Deus, em Elias? Sim, Deus foi comigo ali, Deus foi comigo lá, Deus foi comigo acolá. Olha, Elias, não brinca, hein? Tem gente aí que é forte na religião deles, hein? Tudo conversa, só existe um Deus. Esse era o entendimento, essa era a fé do Elias. Mas não somos diferentes, não somos diferentes. Pois existe só um Deus, não existe dois, só existe um, Deus Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está sentado no trono de graça e de glória, é poderoso, digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Ele é o único. Você diz sim, concordo, pastor, Ele é mesmo único, Ele é poderoso. Inclusive eu quero até dar um testemunho, quantas vezes Deus já me abençoou, como é que é? Quantas vezes Deus já me abençoou, quantas vezes Deus já me honrou, quantas vezes Deus me deu escape, Deus foi comigo. Muito bonito ver você dar um depoimento na igreja. Diz a Bíblia Sagrada, continuando o versículo 29, e sucedeu que passado o meio-dia, profetizaram eles até que a oferta de manjares se oferecesse, porém não houve voz, nem resposta, nem atenção alguma. Então Elias disse a todo o povo: chegai-vos a mim. E todo o povo se achegou a ele, e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. E Elias tomou 12 pedras, conforme o número das tribos dos filhos de Jacó, ao qual veio a palavra do Senhor, dizendo: Israel será o teu nome. E com aquelas pedras edificou o altar em nome do Senhor, e depois fez um rego em redor do altar, segundo a largura de 2 medidas de semente. Então armou a lenha, e dividiu o bezerro em pedaços, e o pôs sobre a lenha, e disse:
enchei de água 4 cântaros, e derramai-a sobre o holocausto e sobre a lenha. E disse, fazei-o segunda vez, e o fizeram segunda vez. E disse ainda, fazei-o a terceira vez, e o fizeram a terceira vez. De maneira que a água corria ao redor do altar, e ainda até o rego encheu de água. Elias, você está brincando? Você está brincando, Elias? Você vai quebrar a cara, hein? Você vai quebrar a cara, Elias. Onde é que já se viu coisa encharcada d'água pegar fogo? Você está acreditando demais, Elias. Não, pastor, em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, Deus vai me honrar. Em nome de Jesus, Deus vai me abençoar. Eu tenho certeza que aquela causa na justiça vai sair. Eu tenho certeza, pastor, que o meu marido, que a minha esposa vai se converter. Eu tenho certeza que ele há de vir pedir perdão. Eu tenho certeza que ele vai sair da cadeia. Eu tenho certeza, por isso eu estou fazendo isso. Olha, Deus te abençoe, Deus te honre, Deus seja contigo. O desafio é grande, você está jogando água. Isso quer dizer que você está piorando a situação. Você está provocando. Você está provocando a Deus para Ele fazer. Você está provocando os outros para mostrar que você tem um Deus de verdade. Que o seu Deus não falha. Os outros estão ficando com raiva de você. Estão até fazendo macumba, feitiço, mandinga, para que não dê certo também. Mas a sua ousadia é maior. Você chega a provocar a glória de Deus. Deus diz, olha, só você me pedir. Não, eu vou mostrar para eles quem é o Senhor. Que o Senhor faz fogo sair da água. Que o Senhor põe fogo em qualquer lugar. Vou mostrar para eles quem é o Senhor. Deus não precisa tanto, Elias. Basta me orar a mim. Não, põe mais água e põe mais água. Ninguém está acreditando, mas você acredita. Você está todo animado, acreditando no milagre, na bênção. E sucedeu, pois que oferecendo-se, 36, a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Deus, ó Senhor Deus, de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Não é só o Deus de Abraão, não. Não é só o Deus de Isaque e de Jacó, não. O Deus de Elias também. Meu Deus, esses homens foram santos. Esses homens foram poderosos. Mas, Senhor, eu estou orando a Ti como eles oraram. Os meus pais, como os grandes. Preste atenção nisso aqui. Vamos ler de novo que você vai guardar essa passagem. Sucedeu, pois, que oferecendo-se a oferta de manjares, o profeta Elias se chegou e disse, ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel, e que eu sou teu servo. Eu cumpro a tua palavra, como eles aqui cumpriram, Abraão, Isaque e Jacó. Como eles cumpriram, eu também estou cumprindo. E que conforme a tua palavra, fiz todas essas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus, e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Então caiu o fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Puxa vida, tem Elias nessa vida? Tem Elias nesse tempo? Tem gente igual Elias,
Gente corajosa, intrépida, ousada, para frente, que confia, que acredita, que avança. Tem gente assim. Que Deus é Deus, que Ele é o único Deus, que Deus opera, que Deus faz, que Deus é poderoso. Tem Elias assim. Mas tem Elias também desse jeito, que é o mesmo Elias. 19. E Acabe fez saber a Jezabel tudo quanto Elias havia feito, como totalmente matara todos os profetas à espada. Então Jezabel mandou um mensageiro a dizer, um mensageiro a Elias, dizendo-lhe: assim me façam os deuses, e outro tanto, se der certo, amanhã, a estas horas, não puser a sua vida como a de um deles. O homem enfrentou 450 balins, desafiou Baal, o homem desafiou, provocando a glória de Deus, e uma boa provocação, provocou bem a glória de Deus foi a seu favor, chamou a glória de Deus para si, chamou Deus para ser com ele. Mas a Jezabel, quando disse: o quê? O que é que você está me falando, Acabe? Que o Elias fez o quê? Mande um mensageiro a Elias, diga para ele: eu vou tomar sua casa, me traga os seus documentos, segunda-feira não podemos ficar mais com você, estou despedindo você, estou demitindo você da empresa. Uma fala, para abalar a sua estrutura e fazer você ficar triste. Uma frase, uma vírgula, um gesto, uma ameaça de um marido, de uma esposa, de um pai, de um filho, de um colega de trabalho ou até da igreja. Para fazer você esquecer todas as suas vitórias, todas as suas bênçãos, que Deus foi contigo, que você foi vitorioso lá atrás, que você alcançou aquilo. Uma palavra para causar tristeza. Repare, o que vendo ele se levantou, e para escapar com vida se foi, e veio a Beceba, que é de Judá, e deixou ali o seu moço. Ainda foi mal, ainda deixou o rapaz para trás. Isso aqui, uma vez eu preguei coisa parecida, pessoas que deixam para trás as suas responsabilidades, suas famílias, pessoas que estão deixando suas famílias nas mãos da cachaça, nas mãos da prisão, nas mãos de uma UTI, nas mãos de uma separação conjugal familiar, nas mãos de um câncer, de uma AIDS, de tais problemas. O Elias, que largou tudo e disse: perna para que te quer, corre cada um por si, largou o rapaz. Ah, por que você fugiu, Elias? Ah, eu tive medo, me bateu uma tristeza tão grande. Mas por que você esqueceu? Por quê? Horas atrás, eu estava dizendo para minha esposa de uma pessoa, e eu falei assim para minha esposa: essa pessoa foi grandemente abençoada, grandemente abençoada, grandemente abençoada mesmo. Mas essa pessoa deu uma fraquejada aí, olhou para trás. E dói o coração quando uma pessoa é grandemente abençoada e olha para trás. Nega tudo. 4, que é o versículo chave. E ele se foi ao deserto caminho de um dia, e veio e se assentou debaixo de um zimbro, e pediu ao seu ânimo a morte, e disse: já basta, ó Senhor, toma agora a minha vida, pois não sou melhor do que meus pais.
Lembra que eu pedi para você prestar atenção? Ele não disse Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu quero dizer que também sou teu servo. Como eles oravam e o Senhor se manifestava, eu também estou orando, manifeste-se aqui agora. E ele diz, eu não sou melhor do que os meus pais. Mas por que que o Elias fugiu? Por que que o Elias escondeu debaixo de um pé de zimbro? Por que que ele fugiu? Por que que ele se escondeu? A tristeza, quando bate no coração da pessoa, misericórdia, é só fugir. Quando bate um desânimo, bate uma tristeza, você vai falar o que não deve, vai pedir a morte. Só tem uma coisa aqui que eu estava ouvindo o pastor Jaime, que é muito interessante. Elias, você está pedindo a morte? Você está novo, ainda tem muita obra para fazer. Olha a besteira que sai da boca de uma pessoa triste. Ainda tem muita obra para ser feita com você, Elias. Mas você fugiu, a tristeza te apanhou, alcançou você e você hoje se esconde. Reparem vocês que se você desfolhar um pouquinho mais a Bíblia Sagrada, não precisa não, mas se você desfolhar um pouquinho mais, você vai ver que logo adiante Deus manda com que o Elias prepare quê? Um sucessor. Tinha muita obra para o Elias fazer ainda. É muita obra para você fazer, você que é pai, você que é avô. Muita obra para você fazer, você que é irmão, você que é patrão, que é encarregado, que é crente. Tem muita coisa ainda para ser feita por você. E você não tem que passar para os outros. Mas, como muitos fizeram e fazem, por causa da tristeza, estão fugindo. E uma pessoa triste, misericórdia. E eu não estou aqui pregando, jogando a palavra para o alto, não. Quando eu perguntei quem aqui vive triste ou está triste, de 15 pessoas que levantaram a mão, você talvez não quis levantar a mão, mas a maioria vive uma tristeza que se arrasta. É triste porque não alcançou, tristeza porque não conseguiu, tristeza porque não deu certo, tristeza porque orou, a coisa não funcionou, tristeza porque você injetou, investiu em alguma coisa e a coisa não fluiu como você deveria, tristeza porque você sai de casa, do trabalho, da igreja, chega em casa e chega lá e encontra aquela pessoa vivendo tudo ao contrário do que você um dia sonhou. E você pega e dá pé para trás e senta debaixo de um pé de zimbro e quer pedir a morte, pedir o fim, as perdas. Pregadores que desistem, obreiros que desistem. Não, eu estou triste, mas meu irmão, mas não é tempo de viver em tristeza. Você esqueceu do Deus que foi contigo? Você esteve diante de 450 homens que rezavam, que adoravam, que se rendiam, se prostravam a Baal, e você enfrentou todos eles, você enfrentou a Jezabel, enfrentando os Baalins, os profetas da mesa de Jezabel, você estava enfrentando Jezabel. Agora que ela lançou uma ameaça, lançou uma fala, já foi o suficiente. É a pessoa que vai no médico e recebe um laudo das mãos do mesmo, e ela já se abate, fica triste, diz, vou fazer o quê? Estou com essa doença. Mas eu disse aqui hoje, qualquer ameaça, qualquer fala, qualquer dificuldade, tem que ser combustível para que possamos nos apregar mais a Deus. Aquela ameaça, aquela fala, não tem que nos levar a um pé de zimbro. Ao contrário, qualquer ameaça, qualquer fala negativa, tem que ser fluido, combustível para que você queira mais. O médico diz, eu só te dou 3 meses de vida. Ouviu isso? Agora você tem que ter o desejo de querer viver mais. Aleluia, igreja? Você tem que querer mais. Agora você já tem um motivo, o porquê você orar. Você tem até mais um motivo, o porquê você lutar. Existem pessoas, eu falava, que às vezes está no hospital, nem de Deus ela é. O médico diz, olha, só um milagre, hein? Só um milagre. Você tem que reagir. Como é que ele reage?
sem Deus, sem a condição de Deus, mas ele fica lá no eu dele, eu vou viver, eu vou sair daqui, não sei como, mas ele sai. Aquilo que ele recebeu do médico, aquela pessoa que recebeu aquele não, aquela palavra de você estar demitido, ele diz, é motivo para que eu queira viver, e eu vou viver, peraí, me mandou embora, eu vou abrir o meu próprio negócio. Tem que ser um combustível, para você querer ser de Deus, mais de Deus, e se envolver mais. Ao contrário, para muitos, recebe uma palavra, umazinha, de uma ameaça, uma palavra de sofrimento, pronto, já corre. A tristeza bate, e a tristeza só causa derrota, só causa problemas, e mais problemas. Você olha para o irmão, eu vou orar, eu vou buscar Deus aí essa noite. Você vai? Não, eu tenho um negócio para fazer lá. Ainda mente. A pessoa quando é triste, ela vive a tristeza, se torna mentirosa. Já não tem mais aquele ânimo para buscar a Deus, para se envolver com o Senhor. Aquilo deveria ser o combustível para você buscar, para você querer viver. Quanto mais trazem o negativo, mais você queira o positivo. Querer. Quanto mais o não para mim, mais eu vou olhar para aquilo e vou desejar. Mais eu vou querer aquilo ali. Quanto mais obstáculo, quanto mais me ameaçarem, quanto mais difícil for, mais eu vou querer ser, mais eu vou querer ter, mais eu vou querer viver, mais eu serei no nome de Jesus. Mas o Elias esqueceu, como muita gente esquece, que um dia Deus foi contigo. Eu estava vendo no outro culto aqui, falei, Deus, o Senhor é demais. Deus curou daqui, curou dali, foi até bastante em vista. Mas por que Deus fez? Porque a tristeza vai embora. Enquanto há uma coisa chamada tristeza na sua vida, Deus não opera. Repare, o anjo teve que aparecer o Elias e dar o pão para ele se levantar. Ele estava lá todo triste e dizendo, me leva, pode levar a minha vida, eu quero morrer. E eu sei que eu estou falando com pessoas aqui que já desistiu de alguma coisa, mas já desistiu. E Deus está dizendo, por que você desiste? Por causa de uma ameaça? Por causa de uma fala? Porque você viu? Porque você ouviu? Porque você participou? E quando eu fui contigo lá atrás? E aquelas vitórias que eu te dei? Eu não fui contigo lá? Você não disse que eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó? E que eu sou o seu Deus? Eu não fui contigo diante dos balins? Por que eu não posso ser contigo diante de uma mulher? Não, mas ela vai mandar todo o exército. O que é todo o exército? Diante do Deus em que você acreditou e disse, joga água. Elias, água, ó, se estiver encharcado, não pega fogo. Vou te mostrar quem é o meu Deus. Joga mais água. Elias, está encharcado, hein? Não vai pegar fogo. Vou te mostrar quem é o meu Deus. Foi o que ele disse. Mostra-te, Senhor. Está aqui, ó. Responde-me, Senhor, responde-me para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Joga água 3 vezes e eu vou mostrar para vocês quem é o Deus que eu sirvo. Quando vem uma ameaça, você esquece de tudo, se entristece, se abate, fica no pé de zimbro. E pedindo a morte, pedindo o fim de tudo. Não, Jesus, quanto mais me perseguirem, quanto mais me perturbarem, mais eu vou querer ser, viver e ser uma bênção em nome de Jesus. Não fuja. Não fuja. É incrível isso aqui. Como é que você foge, Elias? Deus foi tanto com você, por que você foge diante disso? E é triste, meus irmãos, tem pessoas aqui agora, muitos que me assistem, e aqui na igreja, muita gente que já lutaram grandes lutas
mas não estou aqui ofendendo ninguém, mas são fracassados diante de coisas minúsculas. Já venceram coisas grandes, quem sabe até casos de medicina. O médico, já disse para a tua família, não posso fazer mais nada, só um milagre. E você está aqui. E um cisco no seu olho te derruba. Uma palavra que alguém diga dentro da sua casa, já põe você para trás. Um telefonema satânico, diabólico, já derruba você. Uma conversa fiada. E eu estou aqui enojado, até falo com muita ira. Eu tenho, Jesus, o Senhor me perdoa se eu errar aqui, mas eu tenho um ódio grande desta porcaria chamada me disseram. O me disseram é o próprio Satanás. O me disseram é o capeta. Porque a pessoa que diz para você alguma coisa para causar discórdia e desavença é do cão. Porque a Bíblia Sagrada nos relata que Deus não nos dá um espírito de confusão. Mas o espírito que vem para dizer para você, me disseram, me falaram, é o próprio Satanás. É o próprio Satanás. Jesus diz, quem não é comigo, é contra mim. Geralmente a pessoa não fala pela palavra. O me disseram nunca fala pela palavra, nunca fala, ele nunca fala, estou aqui com ira agora, nunca fala pela palavra, nunca. Você tem que se despertar para isso aqui. O me disseram nunca age na palavra. Ele diz, olha irmão, a palavra de Deus diz assim, não fala. Ele fala o que ele pensa, o que ele acha, o que ele sente. Porque no dia que ele falar pela palavra, a boca queima. Porque a palavra de Deus não anda na boca de cachorro. Não anda. A palavra de Deus anda na boca de santo. E só santo que cita a palavra de Deus. A Jezabel é como um cachorro. Nunca vai dizer pela palavra. E você não pode fugir daquele que não é de Deus. Maior é o que está em você. Se você foi vitorioso lá, Isaías 41:10, não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, eu sou teu Deus. Eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. O que você está fugindo? O que você está correndo? O que você está triste? Algumas coisas que andam me acontecendo. Levante-se. Eu não fui com você lá? Sim, vou ser contigo agora. Aleluia. Fiquem de pé, igreja.